Salve Maria! A nossa saudação a você que nos acompanha. Que alegria receber você aqui. A Academia Marial de Aparecida te acolhe com muita alegria. Seja muito bem-vindo. Nós damos início hoje a mais uma série de episódios da nossa Jornada da Esperança, agora no tempo quaresmal. E antes de iniciarmos a nossa jornada, antes de apresentarmos o nosso convidado de hoje, eu convido você a aquele convite sempre atual. Siga as nossas redes sociais. Sempre que você for procurar pelas nossas redes sociais, você vai procurar por @Academia Marial. Do jeito que está aparecendo aqui no seu vídeo, você vai encontrar o perfil da Academia e você vai ficar sempre por dentro das nossas formações, dos nossos eventos e também dos nossos conteúdos sobre Mariologia. Também compartilhe esse vídeo, assine aqui o nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber as notificações dessa nossa Jornada da Esperança e você também poderá acompanhar esse passo a passo aqui pelo YouTube. O nosso convidado de hoje é um convidado super especial, aqui sempre presente na Academia Marial de Aparecida, é o irmão Afonso Murad. Ele que é doutor em Teologia pela Universidade Gregoriana de Roma, ele é professor, ambientalista e escritor. Seja muito bem-vindo, é uma alegria recebê-lo, irmão. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui na Academia Marial. Muito obrigado, Fagner. E meu amigo, minha amiga que está seguindo a gente na Rádio Aparecida, na TV Aparecida também, no A12. Uma alegria poder conversar com vocês. E hoje, antes de iniciarmos essa nossa jornada da esperança no tempo quaresmal, nós vamos iniciar bem. Vamos fazer nosso momento da oração inicial. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar Nossa Senhora, saudando a nossa Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Na quarta-feira de cinzas nós damos início a esse tempo. E eu gostaria de saber do senhor qual é a finalidade do tempo da Quaresma. Olha, a vida cristã é um caminho. A gente está sempre em movimento. E nos evangelhos se fala muito de seguir a Jesus. Só que o caminho que a gente faz seguindo a Jesus não é um caminho retinho. Nós cristãos temos a tendência, às vezes, de parar no caminho ou de pegar um desvio que vai nos levar longe de Deus. Por isso que há um tempo especial que nos chama a conversão. E a conversão não é só do mal para o bem. A conversão é também da indiferença para uma maior intensidade ou de um bem para um bem maior. Então o tempo da Quaresma é esse de apelo de Deus à conversão, a sermos melhores, a vivermos com mais intensidade a fé em Jesus, a esperança e a caridade e solidariedade. Então, cada ano nós voltamos isso e a Quaresma também é um tempo que nos prepara para a Semana Santa, o mistério da paixão de Jesus, da morte e da ressurreição. Então, é nesse sentido que cada ano a Quaresma não é uma repetição, é uma oportunidade de refazermos o caminho de Jesus. É esse tempo que nos prepara para, como o senhor bem disse, para a festa da Páscoa, né? É um tempo muito forte da igreja, a gente sabe bem disso. E a igreja no Brasil, ela propõe também a vivência e a meditação da campanha da fraternidade. Queria que o senhor falasse um pouco qual é essa relação da campanha da fraternidade com a Quaresma. Nós lembramos que a Quaresma é 40 dias para recordar a caminhada do povo de Deus saindo da escravidão até a sua constituição. É uma caminhada difícil, desafiadora, de conversão, de 40 anos no deserto. E os 40 dias que Jesus passou preparando-se para a sua missão.
Mas então, como é que se liga a campanha da fraternidade com a Quaresma? Lá na década de 60, Dom Helder Câmara sugeriu para a CNBB que em cada ano a Quaresma tivesse um aspecto concreto de conversão, que começasse com o aspecto de nós somos igreja, então nos converter para uma igreja que hoje a gente fala uma igreja em saída, uma igreja dinâmica, e depois a campanha da fraternidade foi assimilando temas sociais e ambientais. Você que está nos seguindo deve lembrar de algum desses temas da campanha da fraternidade que trouxeram realmente atitudes novas. Vou dar um exemplo. Você lembra daquela campanha sobre pessoas com deficiência? Como isso ajudou nós a nos tomarmos consciência de valorizar as pessoas portadoras de deficiência física. As igrejas melhoraram o acesso, o tema da acessibilidade se tornou algo muito concreto. Ou aquela campanha da fraternidade sobre a juventude, que nós fizemos um processo de conversão para valorizar mais os jovens, para inseri-los na comunidade eclesial, e os jovens se sentiram mais parte de igreja e valorizados. Cada campanha da fraternidade, então, traz um aspecto da conversão. Ela não nega a Quaresma como tempo de penitência, de oração e de jejum, mas ela ajuda a gente a conversão em algum aspecto em especial. Então, às vezes tem gente que diz assim, esse negócio, a campanha da fraternidade é bobagem, nós temos que voltar à Quaresma. Não entenderam o sentido. O sentido da campanha da fraternidade é exatamente trazer algum aspecto de conversão pessoal, comunitária e eclesial. Por isso que ela tem tanta intensidade e tanto valor. Irmão, e como o senhor bem pontuou, são sempre temas relevantes, né? Temas sociais, ecológicos, e sempre traz uma relevância para a sociedade. E também um tema original, né? Cada ano é trabalhado um tema diverso, e eu gostaria que o senhor partilhasse para nós, para quem está nos assistindo. Hoje nós estamos iniciando esse tempo quaresmal, né? Nós vamos ter as aberturas das campanhas da fraternidade, né? pelas dioceses, pelas paróquias, mas quem está nos assistindo ainda não sabe qual é o tema e o lema da campanha da fraternidade. Eu gostaria que o senhor falasse do tema deste ano de 2025. O tema desse ano da campanha da fraternidade é ecologia integral. Por que se escolheu esse tema? Por causa dos 10 anos da encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. Esse ano também vai acontecer em Belém do Pará a 30ª Conferência das Partes sobre o Clima. Então, nós vamos associar a Quaresma esse tema da conversão à ecologia integral. Você vai perguntar, mas o que é ecologia integral? Como a gente fala integral, significa que tem vários elementos que se integram. Eu costumo dizer assim, quando você vai comer uma feijoada, você come só feijão? Não. Tem feijão, tem os temperos, né? Nós mineiros associamos a feijoada sempre à couve, né? Então, mas também tem os elementos da carne, ou se a pessoa é vegetariana, coloca outras coisas, outros componentes. A ecologia integral, então, ele tem muitos elementos que dão sabor. Então, a ecologia integral ela é ambiental. Por quê? Porque nos mexe, nos sensibiliza para uma conversão ecológica. E você vê como a grande parte da população é insensível à questão ecológica. A gente sente os efeitos, não é verdade? As grandes queimadas que houve esse ano, a secura, a destruição das matas, os bichos que foram afetados, a qualidade do ar, a gente sente. Mas isso exige uma conversão. O quê? A gente está sensível a isso e tomar atitudes de cuidado com a nossa casa comum. A conversão integral, ou seja, ela também tem um aspecto humano, para a gente cuidar mais das pessoas, que, aliás, foi o tema da campanha da fraternidade do ano passado. E a ecologia humana,
ela inclui um monte de aspectos. Por exemplo, na cidade, como é importante a gente ter abastecimento de água de qualidade, tratamento de esgoto, acesso à energia, as pessoas que trabalham e que estudam terem um transporte urbano de qualidade. Então, aí a ecologia integral se associa também a uma ecologia social. Nós elegemos no final do ano passado prefeitos e vereadores. É momento de nós cristãos exigirmos das pessoas que nós elegemos que tenham a qualidade de vida na cidade, principalmente para aqueles mais pobres. A ecologia integral também inclui a espiritualidade, um jeito da gente louvar a Deus e rezar que vai contemplar toda a criação. Nós vamos nos sentir parte da criação. E ao agradecer a Deus esse dom da criação, a gente se sente chamado a assumir novas atitudes pessoais, sociais e eclesiais. Vê como é que o termo da ecologia integral é bonito, não é? E seguramente ele vai suscitar em muitas paróquias e dioceses cristãos que vão se sentir chamados a assumir a pastoral da ecologia, porque vão ajudar os outros nesse processo de sensibilização, de consciência e de atitudes. Irmão, destacando 2 pontos nessa fala do senhor, é muito importante a gente relembrar, primeiro, o papel importante da campanha da fraternidade, como o senhor bem disse, né, dessa questão social. Quantas políticas públicas não foram, né, como o senhor bem pontuou, nós devemos cobrar daqueles que nos representam, daqueles que nós elegemos, e quantas políticas públicas não brotaram de temas que foram lembrados pela campanha da fraternidade, né? Sem dúvida. E, gente, a campanha da fraternidade é conversão. E a conversão se mostra com atitudes. Olha bem, quantas vezes a gente consome demais, emite lixo demais, gasta água sem ter consciência. Todos eles são bens comuns. Então, tomar consciência disso, desenvolver atitudes pessoais e familiares, mostra que a gente está em conversão. Vou deixar um desafio para você. Ao terminar a campanha da fraternidade, qual é a atitude de conversão que você vai assumir para o ano inteiro? E olha, eu estive numa paróquia recentemente e fiquei impressionado que uma equipe que começou a pastoral da ecologia começou de uma coisa muito simples: coleta de material reciclado de plástico e, fundamentalmente, garrafa PET, a tampinha da garrafa PET e também latinhas. E, gente, houve uma adesão enorme da comunidade, a ponto de chegar um momento que não tinha mais onde colocar. E olha só que interessante, para onde que eles destinaram as garrafas PET? Para uma associação de cegos que faz vassoura com a garrafa PET. E para uma associação de catadores. Depois, vocês sabem que aquele lacre da latinha, como também a tampinha das garrafas PET, tem um valor maior. Então, estão recolhendo para poder, com isso, trocar por cadeiras de roda para ajudar as pessoas na comunidade que não têm mobilidade. Então, você vai vendo que uma coisa vai puxando da outra. Então, o que eu peço a você na campanha da fraternidade, que ótimo cultivando atitudes de penitência, de jejum, de oração, mas que ela se traduza efetivamente também por um cuidado com a nossa casa comum, com atitudes pessoais, comunitárias, que vão mostrar que a gente ama a criação que Deus nos colocou e por isso precisa cuidar dela. É olhar como um todo, né? É uma casa comum, como o Papa Francisco sempre pontua, né? Lembrando que a Laudato Si foi uma das primeiras encíclicas do Papa Francisco, logo no início do seu pontificado, e depois ele recorda também que somos todos irmãos, né? Justamente para lembrar disso, que nós temos responsabilidades pela casa comum e pelos nossos irmãos. Irmão, e uma dúvida em quem está assistindo pode apresentar, né? Nós estamos na Academia Marial de Aparecida,
sempre com conteúdos voltados à Mariologia, e a gente pode pensar, qual é a participação, né? Qual é a relação de Maria com a Quaresma, com esse tempo de conversão, esse tempo de preparação para a festa da Páscoa, e também essa relação da presença de Maria com a campanha da fraternidade, né? Esse ano falando da ecologia. Olha, primeiro a Quaresma é tempo de conversão. E se a gente olha para Maria, a gente diz assim, bom, Maria não precisou se converter porque ela estava com o caminho todo dirigido para Deus. Mas ela fez um caminho. Isso, quando a gente diz que a conversão não é só do mal para o bem, mas é do bem para um bem maior, nesse sentido, Maria fez um caminho espiritual. Você olha lá naquela cena da Pedro reencontro no templo. Ela não entendeu, nem ela nem José, porque faz parte da experiência da fé não entender tudo. Não é por causa do pecado. O pecado piora a situação. Mas, então Maria volta para casa e começa a meditar, a pensar, a juntar os fatos. Então, ela vai crescendo nessa compreensão de quem é Jesus e da missão dele. Você vê, Maria era uma mulher piedosa, judia, educada nos costumes judaicos. O costume judaico dizia que quando alguém via um leproso, tinha que gritar, leproso, leproso, e correr. Claro que era uma atitude de quê? De proteção e de segurança. Jesus vem, se aproxima dos leprosos, cura o leproso. Havia uma discriminação muito forte em relação às mulheres. Jesus acolhe as mulheres no seu grupo de seguidores e seguidoras, tanto que a última cena da cruz está lá Maria, com mais outras duas mulheres, inclusive Madalena, e o discípulo amado. Então, Maria também, como todos os discípulos de Jesus, foi evoluindo à medida que ela, que no começo da vida de mãe ensinava Jesus, agora aprende de Jesus. Então, é nesse sentido que eu acho que Maria vai nos ajudar na Quaresma a ter um coração sensível para aprender. Que ela nos dê um coração sensível. Gente, eu fico impressionado com a insensibilidade das pessoas com a questão ecológica. Então, a gente tem que pedir a graça da conversão para ser sensível. A graça da conversão para a gente se indignar com as coisas erradas que estão acontecendo. E a graça da conversão para que, como Jesus tirou o homem paralítico e falou, vai, caminha, que a gente tenha atitudes individuais e coletivas. Depois, Maria é a figura da mãe que cuida de Jesus, que cuida de nós e que também é a que cuida da terra, do nosso planeta. Então, a gente se voltar para ela e sentir esse cuidado de Maria, acolher esse cuidado, eu acho que isso é fundamental. O cuidado é algo que nos cura e que nos tira da paralisia, para que nós cristãos não continuemos paralisados, sabe? A gente está percebendo com as mudanças climáticas, que aliás é um tema que vem junto na campanha da fraternidade, que não dá para sustentar esse modelo, esse jeito de consumir, de produzir, que hoje é vigente no mundo. Ela exige atitudes pessoais, exige atitudes coletivas e também ações econômicas, sociais e políticas. Por isso que a conversão ecológica, ao mesmo tempo, é individual, e o Papa Francisco fala isso no Laudato Si, mas ela também exige ações comunitárias. Então, meu amigo, minha amiga, nessa quarta-feira de cinza e durante essa quaresma, deixe o seu coração aberto para isso. O que Jesus está me chamando para exercitar uma conversão do coração geral na vida, mas também uma conversão ecológica. E Maria vai nos ajudar nesse caminho, porque ela é nossa mãe e nossa companheira de caminho.
Sem dúvidas. E essa sensibilidade, né, irmão, como o senhor bem pontuou, que a gente deve pedir durante essa quaresma, né, vem para relembrar também que nós estamos todos na mesma casa comum, né? Então, o que eu faço para o meio ambiente, eu não estou fazendo apenas para mim, mas eu estou fazendo para o coletivo, né? Então, tem que ter essa conversão de mudança mesmo de pensamento, que o que a gente está fazendo aqui hoje vai também ficar lá para os seus filhos, para os seus netos e para gerações futuras, né? Isso é o que se chama sustentabilidade, é garantir a continuidade da vida. E me dá tristeza quando eu vou num lugarzinho do interior e eu vejo as pessoas, os mais velhos, falar: olha, esse rio aqui, eu nadei dele quando eu era criança. Hoje a gente não pode nem mais pisar nele porque está tudo poluído. Gente, é possível mudar, é possível pensar e fazer diferente. E há muita gente no nosso país que está fazendo isso. Então também a campanha da fraternidade é uma ocasião de nós cristãos que estamos na igreja conhecermos iniciativas de cuidado com a casa comum, de ecologia, de pessoas, de cientistas, de pessoas de organizações não governamentais, de movimentos eclesiais, para a gente fazer uma grande corrente do bem, uma grande corrente para cuidar do nosso planeta. É um sinal de esperança. E nesse ano em que nós celebramos o Jubileu da Esperança, né, como o senhor bem pontuou também, irmão, nós estamos vivendo um ano santo, o Jubileu da Esperança, que teve início lá com a abertura da Porta Santa na noite de Natal de 2024, né? Então, esse ano nós vamos viver esse ano de esperança. E o Papa Francisco, na bula de proclamação, lembra que Maria é o sinal máximo da esperança, né, de seu filho Jesus. Então, eu gostaria que o senhor também falasse, irmão, dessa relação, né, de Maria, do jubileu, Maria com a esperança, essa peregrina da esperança. Esperança para nós cristãos não é sentar e esperar, é confiar em Deus, mesmo a gente vendo que tem situações tão absurdas. Essa confiança que Deus é o Senhor da história é que nos conduz a ver avante, a ver adiante. Mesmo que às vezes as nossas iniciativas possam fracassar, não dar certo, a gente vai em frente porque é Deus que nos conduz. E Maria, a mulher da esperança, primeiro porque ela, antes de conceber Jesus, vivia aquela esperança do povo de Israel, do nascimento, da vinda do Messias. Ela é a mulher da esperança que nos 9 meses de gravidez foi tecendo Jesus no próprio corpo. Ela é a mulher da esperança que acompanhou Jesus durante a vida pública. Quando Jesus diz: quem é a minha mãe e meus irmãos? E ele responde: aqueles e aquelas que escutam, acolhem a palavra de Deus e a põem em prática. Maria é a primeira que vive essa esperança e essa realidade da nova família de Jesus. E Maria, a mulher da esperança da ressurreição de Jesus, daquele sábado terrível da morte de Jesus, e que junto com a comunidade cristã está à espera do Espírito Santo e que recebe o Espírito Santo. Então, que Maria continue a suscitar em nós a esperança em Cristo, a esperança de um mundo melhor, mesmo que a gente esteja vendo tanto caos e tanta destruição. E eu penso que isso é um antídoto para a violência. Como hoje a violência está banalizada, não é? Quando a gente vê notícias dos mais diversos tipos de violência. E o antídoto para a violência é o perdão e é o cuidado. E aí a gente volta para Maria, eu diria, a Nossa Senhora do Cuidado. A Nossa Senhora, a mãe nossa e a mãe da terra, do nosso planeta. É uma esperança consciente, né, irmão? É uma esperança que coloca a gente em atitudes. Que nos consola, porque há momentos que a gente precisa de consolação, gente. Consolação, porque tem momentos que dá desespero. E que também nos move, nos leva para frente. E o Espírito Santo também, ele é criativo. Eu tenho certeza, gente, se você
se empenhar em viver a campanha da fraternidade desse ano, a Quaresma, vão aparecer iniciativas criativas. Já existem muitas no Brasil. A gente precisa multiplicar, porque o Espírito Santo, ele é o que cria e recria, que renova a face da terra. Sem dúvidas, esse é o nosso convite para você, que se sensibilize, que você também tenha atitudes, como bem pontuou o irmão, de cristãos conscientes, para que também possa cuidar da sua casa comum. E como diz o lema, Deus viu que tudo era muito bom, né, irmão? E como foi esse nosso momento, que já vai, infelizmente, chegando ao fim, mas eu gostaria de agradecer imensamente a participação do senhor. O senhor sabe que a Academia Marial de Aparecida sempre está de portas abertas para recebê-lo, e muito obrigado por esse momento de incrível compartilhamento de conhecimento. Vamos em frente, gente, com esperança. E que você também, fica o nosso convite para continuar acompanhando conosco essa jornada da esperança. Como bem pontuamos, hoje iniciamos esse tempo quaresmal, esse tempo forte de conversão. E durante esse tempo nós teremos uma série especial e a gente convida você para sempre estar acompanhando o nosso perfil, que está aparecendo aqui no seu vídeo, para que você sempre também fique informado sobre quando será o próximo episódio e quando estará disponível aqui para você. Também entre no nosso site a12.com/academia para que você também tenha acesso aos nossos conteúdos exclusivos agora sobre o tempo da Quaresma. O nosso agradecimento a você que participou conosco. Até o próximo episódio e agora nós ficaremos com a bênção final. Ficamos muito felizes por você ter acompanhado esse episódio da Jornada da Esperança. A gente tem certeza que alguma coisa deve ter provocado no seu coração e a gente espera por você na próxima vez que nós estivermos também enviando essa Jornada da Esperança para alimentar a sua fé, alimentar a sua esperança, alimentar principalmente a sua união com Jesus e com Maria Santíssima. E vamos então encerrar esta celebração com uma bonita oração feita por Santo Afonso Maria de Ligório, cheia de afeto e dedicado a Nossa Senhora das Dores. Diz assim: ó Mãe das Dores, pelo amor com que amais o vosso Filho, recebei-me como servo vosso e rogai a Ele por mim. E vós, ó meu Redentor, porque por mim morrestes, fazei benignamente com que eu vos ame, a vós somente desejo e nem quero nada fora de vós. Amo-vos, ó Jesus, meu amor, e arrependo-me de ter-vos ofendido. Amém. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, nossa querida Mãe, desça sobre você, sobre a sua família, sua casa, suas crianças, seus idosos, seus enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Por que o profundo sono, alma, tu te abandonas e em pesado dormir tão fundo assim ressonas? Não te move a aflição dessa mãe toda em pranto, que a morte tão cruel do filho chora tanto? Se o não sabes, a mãe dolorosa reclama para si quanto vê sofrer ao filho que ama, pois quanto ele aguentou em seu corpo desfeito, tanto suporta a mãe no compassivo peito. Mas a fruta preciosa em teu seio nascida, a própria boa mãe dá para sempre a vida, e a seus filhos, de amor que morreram na rega do primeiro veneno, a ti os ergue e entrega. Sucumbiu teu Jesus, transpassado de chagas, ele o fulgor, a glória, a luz em que divagas. Quantas chagas sofreu, doutras tantas te dóis, era uma só e a mesma vida de vós dois. Ó morada de paz, sempre viva cisterna da torrente que jorra até a vida eterna. Esta ferida, ó Mãe, só se abriu em teu peito. Quem a sofre és tu só tu lhe tens direito.